Ah, boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ok. Vamos começar então? Ok, olha, eu vou disponibilizar uns exames para vocês lá no site, tá? Os exames são os seguintes. Eu tinha colocado no site já, mas inadvertidamente foi um com o nome do paciente, aí eu tive que retirar e agora eu estou dando uma revisada, não vou colocar. A gente vai continuar vendo então exames normais hoje. Coisinha pra falar. Ah, legal. Então deixa eu. Essas discussões nossas, eu estou dando uma editada, tá? E depois eu coloco lá no site, tá ok? Ó, Então eu acabo ok. gravando, só um minuto aí. Que a gente vai ver uns traçados hoje em sono. Então você dá uma introdução e a gente vai mostrar a seguir os traçados então. Eu acho que vou dar uma corrida com os traçados e vou deixar à disposição de vocês. Então eu mostro alguma coisa mais interessante de alguns traçados, depois vocês baixam, aí você pode entrar aí no EDF Browser, e aí que é esse programa aqui, você lê, né, o traçado. Se tiver alguma dúvida também você pode me mandar um e-mail, tá? Ok. Então Ok. vamos lá. Bom, no que eu vi sobre a arquitetura do sono, a gente pode dividir didaticamente em sono não REM e sono REM. O sono não REM, a gente poderia também dividir em quatro fases, sendo a fase um a que a gente viu anteriormente, que é um traçado de baixa amplitude, um, uma redução do aparecimento do ritmo alfa, que ele é muitas vezes lentamente sendo substituído por um ritmo mais rápido de baixa amplitude, e algumas vezes pode aparecer uma atividade mais teta, como a gente viu naquela aula passada. A fase 2 a gente começaria a ter uns gráficos de elementos, né, mais específicos, que foram divididos em fuso do sono, onda aguda do vértice e o complexo K. A, o fuso do sono, uma atividade rápida que pode aparecer no traçado, uma atividade de onda aguda do vértice, principalmente com amplitude maior na região de CZ, e o complexo K seriam ondas bifásicas, também em ambas em área do vértice. Daí, após a fase 2 a gente pode entrar na fase 3 do sono, em que a gente começa a ter um aumento da atividade θ de forma difusa, e a fase 4 praticamente uma atividade mais delta. Aí a gente passaria para sono REM, em que a gente veria os movimentos oculares, né? Um aumento da atividade de movimentação ocular, e o traçado, basicamente, se tornaria mais semelhante a um tipo em vigília com os olhos abertos. É isso mesmo que você falou, né? Tá certinho. Acho que foi uma bela introdução aí. Eu só vou fazer um comentário que é o seguinte. É engraçado a gente que mexe com eletro, né? A gente costuma falar, a gente tem essa predileção por falar fase do sono, né? Quem mexe com polissono gosta mais de estágio. E eu penso que estágio do sono é o que está sendo mais difusamente usado agora, né? Então, seria interessante a gente usar essa nome estágio um, estágio 2. Hoje se trata o estágio 3 e o estágio 4 como uma coisa só. Essa é a tendência atual. O estágio um, nós temos realmente esse desaparecimento do alfa, que você comentou. Você fica com um ritmo, né, como você disse, misto. São umas ondas de menor amplitude, difusas, né? E você já começa a ter onda aguda de vértex também, viu? Então, em estágio um você vê onda aguda de vértex. A gente vai ver agora aqui nas montagens, é muito interessante. Estágio 2 aparecem os fusos, como você falou, complexo K, e você não tem, assim, caracteristicamente, um contingente significante de ondas lentas no estágio 2. Né? Lembrando que os fusos, né, eles lembram um alfa, um ritmo alfa, só que a localização deles no traçado dos fusos é diferente, como a gente vai ver aqui. Nós vamos entrar então no primeiro exame. Eu separei alguns aqui. Somente em Candas, Hum. da aula passada. Oi? Você falou ali que. Só uma pergunta da aula passada. Hum. Você tinha falado que o sistema ENS ele faz um biauricular, né? Como referência auricular. Então, o sistema que eu tenho aqui, né, que é um sistema mais antigo, ele usa as orelhas ligadas. Né? É isso mesmo que você falou. É um biauricular, mas de orelhas ligadas. Talvez agora nos sistemas mais novos eles estejam já dividindo as orelhas e fazendo outras referências. O meu aqui é orelhas ligadas. O outro sistema que eu tenho, o Neurosoft, são orelhas separadas. Né? Orelhas separadas é interessante porque o eletrodigital ele é fantástico. Né? No pós-processamento, depois você pode ligar as orelhas. Você pode ligar
virtualmente as orelhas depois. Como você pode fazer também outras montagens, que a gente vai ver, que são as montagens matemáticas, né, cara e lar, que a gente vai discutir mais pra frente. Né? Então o que eu tenho aqui é a orelha ligada. Você tem uma aí de orelha separada? Só que a pergunta, na verdade, seria assim: como a gente pode ligar as orelhas digitalmente, a gente faz ela somando os sinais ou subtraindo um sinal em relação ao outro para fazer um sinal de referência mais estável? Geralmente o que você faz é somar e dividir por 2. Então você tem uma média Ah, daquela orelha, daquelas duas orelhas que acaba depois virando zero para você, né? É assim que é feito, quando é. você liga as orelhas. Né? Mas a orelha ligada, eu comentei numa outra postagem aqui, às vezes ela atrapalha um pouquinho, né? Porque se você tiver uma atividade, um artefato, por exemplo, que ocorreu numa orelha, você espalha aquilo para os dois lados. Então, tem muita gente que prefere, inclusive, às vezes você vai fazer algum trabalhinho, alguma coisa, eles pedem que as orelhas sejam separadas. Então a tendência é a orelha separada mesmo. Agora, montagem é uma referência, é uma briga, né? Porque você não tem uma referência perfeita. Então, não existe uma referência ótima. Você sempre vai contaminar, né? Mas enfim, o ideal seria isso que você comentou, mesmo as orelhas separadas, né? Bom, vamos em frente então? Vamos prosseguir? Nós vamos abrir esse exame aqui. Eu vou colocar à disposição para vocês ainda hoje à noite, eu devo colocar. BAK. BAK. Nós abrimos aqui no EDF Browser. Você já tem os canais todos selecionados, você vai adicionar o canal aqui. Hoje nós vamos trabalhar basicamente aqui com essa montagem, porque eu fui ver aqui a minha pasta de montagem e sumiu. Então, como isso aqui é um computador que eu compartilho com a Petizada, é bem possível que eles tenham sumido com a minha pasta aí, tenham mexido nela. Então, nós vamos trabalhar com essa montagem. Eu volto a frisar uma coisa interessante. Você veja só, um sinal desse, né? Parece ser um sinal muito feio. Você fala que sinal horrível, né? Cheio de artefato, cheio de atividade rápida, artefatual. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: esse é um sinal que não foi filtrado. Não está sendo filtrado ainda. Nós vamos filtrar ele agora. E eu vou fazer um filtro bem estreito, só para a gente poder ver. Eu sei que não tem nada de patológico aqui. Eu sei mais ou menos o que é que eu vou querer de atividade, de ver, né? Então eu faço um filtro de 0,5 Hz até, digamos aqui, 35 Hz. Seleciono aqui todos os eletrodos e eu mando aplicar. Então veja como limpa o sinal. E se eu vou fazer um teste aqui, só para você poder ver que interessante uma coisa. Deixa eu fechar esse sinal de novo. Eu vou abrir o mesmo sinal. Aqui. Vou selecionar tudo. Ops. Selecionar tudo, adicionar o sinal. E agora eu vou fazer algo diferente. Eu pego o filtro. Mesma coisa. É um filtro de banda de passagem, que pega os dois extremos das frequências. Então aqui eu coloco 0,5 mesmo. Mas aqui eu vou colocar só, por exemplo, 15 Hz. 15 Hz. E agora eu mando aplicar isso aqui em tudo. Então você veja como o exame ficou bonito. Como ficou limpo. Tá dando para acompanhar aí na imagem? Então veja, isso aqui é um problema, porque às vezes você adquire um equipamento e quando você faz o traçado, quando você monta a cabeça do paciente e começa o traçado, você tem esse traçado assim fantástico, limpo. Eu posso reduzir a amplitude dele até. Ao contrário. Aqui. Aqui, ou então aqui. Fica esse traçado bonito assim. Então muito cuidado, porque muitas vezes o equipamento que você tem, ele filtra tanto o sinal no pré-processamento, que mesmo que tenha alguma coisa anormal ali, você não vai ver nunca. Então o ideal é que você tenha um traçado na captação o menos filtrado possível e que depois você possa, ao seu gosto, dependendo do que você está procurando,
filtrar da maneira que você quiser. Então eu vou filtrar esse sinal aqui, para a gente poder ver a atividade de sono. Então eu vou fazer um filtro para retirar toda essa atividade rápida. (35, 40 Hz, aqui está ótimo. 40 Hz, pronto, para não ficar muito estreita a banda de passagem. Eu aplico. Então, nós temos aqui uma criança que na época ela tinha 11 anos, quando ela fez o exame. 11 anos de idade. É a data de nascimento aqui, mas, enfim, na época ela tinha 11 anos. E nós vemos uma atividade elétrica cerebral bem diferente daquela que nós vimos no encontro anterior, né? Você pode ver, por exemplo, aqui em O1 e O2 e OZ, nós temos uma atividade bem lenta. Vamos ver mais ou menos aqui quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hz mais ou menos, né? E essa atividade lenta, ela é difusa, ela é de alta amplitude. Então nós já vemos que não é uma vigília. Essa criança ela está dormindo. Ela está dormindo aqui num estágio 3. Temos uma atividade lenta, difusa, e ela vai flutuar nessa atividade de sono dela. Ela vai ficar mantendo o sono e às vezes ela vai acordar um pouquinho mais. Então, deixa eu ver o que eu separei dessa criança para nós aqui. Nós vemos uma atividade, então, como eu falei, lenta. E é bem monótono o traçado, né? Quer dizer que ela dormiu mais ou menos profundamente ali. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de... Eu vou reduzir um pouquinho isso. A escala do sinal aqui. Aqui. De assincronia normais? Tá tudo normal aqui. Momento Não, de assincronia também é normal a sincronia algumas vezes. Tudo normal. Tudo normal. Eu vou mostrar uma coisa interessante para você aqui para frente. Então, olha só, isso aqui é um traçado normal de sono em criança, hein? A criança, o adulto também, mas a criança principalmente, ela faz esse traçado assim, chama muito a atenção, né? Porque é um traçado amplo, é um traçado com atividade lenta, muito difusa. E aí você vê umas coisinhas assim, olha, umas pontinhas assim, aqui. Então é a hora que a gente tem que tomar cuidado, porque o que que acontece? É uma onda dessa que funde com a atividade lenta e você tem essa tendência de achar que isso aqui é uma ponta onda, não é não, hein? Isso aqui é atividade normal de sono. Deixa eu só ver a amplitude aqui. Olha só, numa amplitude... Aqui não dá, vai ter que ser aqui. Essa é amplitude padrão. Onde é que está o marcador de amplitude aqui? Não sei. Mas enfim, isso aqui é um sono normal. Às vezes, ela dá uma superficializada no sono, o ritmo diminui de amplitude e fica um ritmo um pouquinho mais rápido. Mas essa criança aqui, ela tem uma característica no traçado. Eu vou correr um pouquinho para frente, que é isso aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Então você veja que ela vinha em sono e de repente ela faz isso aqui. Então, isso aqui é para a gente não esquecer mais. Isso aqui é uma hipersincronia hipnagógica. Essa que é a famosa hipersincronia hipnagógica. A gente vai ver mais em crianças e adolescentes, né? Em adulto a gente acaba não vendo isso aqui. Isso às vezes assusta, né, quem está começando. Porque a pessoa vê esse monte de atividade lenta e essas espiculazinhas aqui junto, né? A pessoa fica achando que é atividade patológica, e não é. Então depois você baixa o exame e você olha com calma novamente o exame, você vai ver que isso aqui não é atividade patológica. Nós vemos umas ondinhas aqui, ó. Tá vendo? Mas você vê que elas são periódicas. Tem um sinalzinho aqui que é meio periódico. Isso aqui é o eletrocardiograma. Tá? Não tem o eletro aqui no traçado, mas só pela periodicidade aqui, você já vê que isso aqui é eletrocardiograma. Então isso aqui não é nem atividade elétrica cerebral. É um artefato de eletrocardiograma que aparece às vezes
principalmente quando a pessoa tem pescocinho assim meio largo, né? Pessoa um pouquinho mais fortezinha, aí aparece isso aqui, tá? O restante é normal, atividade elétrica cerebral normal. Existe até uns preciosismos, né? Assim, quando a pessoa começa a dormir, aquela atividade nós chamamos de hipersincronia hipnagógica. Quando ela começa a acordar, nós chamamos de hipersincronia hipnopômpica. Então, quando vai dormir, hipersincronia hipnagógica. Quando vai acordar, hipersincronia hipnopômpica. É um preciosismo, né? Aqui você veja que a criança mexeu, a criança agitou, né? E aí ela faz essa atividade que nós vimos anteriormente. Ela faz uma atividade eletrocefalográfica de despertar. É uma hipersincronia, como mexeu, está acordando, é uma hipersincronia hipnopômpica. E às vezes essa hipersincronia tem mesmo essas micropontinhas assim associadas, né? Umas pontinhas. Então, é um momento em que as pessoas acham que isso aqui é um complexo ponta-onda, né? Mas não é complexo ponta-onda. Isso aqui é uma hipersincronia hipnagógica. É muito bonito, né, da gente ver isso aqui, porque é muito marcante, chama muita atenção, e depois que a gente aprende, a gente não erra mais. Veja. Pois não. Não. Essa hipersincronia não tem nada a ver com aquele de recém-nascido de carinho, que ele faz uma atividade lenta depois de carinho. Não, não tem a ver não. Não tem. Isso aqui é uma atividade que aparece a partir de uns 2 anos de idade, mais ou menos. A partir de 2 anos. Né? Está relacionada com o dormir e o despertar. Eu só vou pedir licença para você um minuto, porque. Só um segundinho. Porque Ok. o Marcelo me disse que ia participar. E eu já mandei para ele, ele não entrou. Deixa eu só mandar de novo aqui, peraí. Só um segundinho. Vou mandar de novo para ele. Ops. Passar para ele aqui o ID da reunião. Por isso que não foi, tá vendo? Eu mandei para ele, mas tá no meu nome aqui. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui, só um minuto. Só um segundinho. Entrou? Não, não entrou não. Deixa eu só achar aqui onde é que o Marcelo tá aqui. Agora sim. Deixa eu ver. Marcelo. Ué. O e-mail meu aqui não tá querendo. Ah, tá. Ele vai chegar nos minutos lá. Ok. Em casa, tá. Respondeu, né? Ok. Bom. Mas vamos lá então. Então isso aqui é característica de transição sono vigília em criança, né? Temos aqui os artefatos. Eu tenho a impressão que essa criança aqui vai fazer mais uma hipersincronia. Aqui ela fez uma aqui, mas aqui é mais uma reação de despertar, não teve muita hipersincronia, reação de... Aqui ela aprofundou um pouquinho o sono, né? Isso. Não foi uma hipersincronia, não. Vamos lá. Ela deve fazer mais. Aqui, veja bem, isso aqui é um padrão interessante também. Isso aqui, se você olhar bem, amplitude maior, isso aqui é nos eletrodos centrais. C3, C4, CZ. Vou baixar um pouquinho a amplitude para a gente ver melhor. É nessa região aqui, ó, central. Isso aqui é uma onda aguda de vértex. Essa que é a famosa onda aguda de vértex. Ela geralmente ocorre, a onda aguda de vértex ocorre isolada. Quando ela está isolada, a gente chama de onda aguda de vértex. Se ela ocorre junto com um surto de atividade rápida, tá, que são os fusos de sono, né, ocorre o fuso e vem a onda aguda de vértex. Nós chamamos aquilo de complexo K.
E a gente presta bastante atenção porque às vezes tem mesmo essa pontinha aqui, ó, antes da onda aguda de vértex. Ops, metei demais aqui. Nós temos essa pontinha antes. E quando nós temos essa pontinha com a onda aguda, como lembra aqui aquelas luvas que se usam nos países frios, né? Você tem só o lugar para colocar o polegar e os outros dedos dentro da luva são juntos. Então, você tem esse padrão, essa luva se chama mitten. Então, esse padrão aqui é chamado de mitten pattern. Então, mitten pattern. O padrão mitten é uma onda aguda de vértex que tem uma pontinha antes ali, lembrando que não é atividade epiléptica, né? Aqui, olha, aqui dá para ver bem esse padrão da onda aguda de vértex C4, né? Tem uma amplitude grande, CZ, vamos ver o C3 aqui, onde é que está? C3 aqui nem parece muito, né? Está mais na região do C4, mas às vezes ela pode ser assimétrica, então não é o caso da gente achar que é patológico. Olha aqui de novo, nós temos umas ondinhas agudas, aqui uma onda aguda de vértex bem proeminente. Isso é uma onda aguda de vértex. Onda aguda de vértex. Onda aguda de vértex. Então, é um sono normal. E aqui uma hipersincronia. Toda vez que a criança esboça assim um despertar, né? Ela vai fazer, algumas crianças, né? Elas vão fazer assim essa hipersincronia hipnagógica, né? Onda aguda de vértex. Esse traçado aqui é muito bonito para a gente aprender sono, porque é um padrão assim muito característico do sono de criança. Aí você olhando, você não esquece mais. Depois você gera suas montagens, aí muda. Eu estou sem as minhas montagens aqui, como eu já falei. Eu extraviei as minhas montagens aqui. E aqui você pode ver o que? Olha, nós temos um fuso de sono. Esse aqui é o fuso de sono. Com a onda aguda de vértex, nós temos um complexo K. Ondas agudas de vértex repetidas. Fuso de sono, fuso de sono, fuso de sono. Né? Fuso de sono, ele vai correr assim, como eu comentei, numa frequência de 2 a 7 Hz, às vezes um pouco mais. Então ele lembra um alfa, né? Mas olha a localização dele, ó. A gente tem aqui F4, FZ, C3, C4, CZ e um pouco menos aqui nesses outros canais aqui. Que é a mesma coisa. Onda aguda de vértex. Onda aguda de vértex tem essa morfologia aqui, às vezes espiculada. Então não é para a gente se assustar, não. Pode variar um pouco de localização mais anterior aqui. O importante aqui é isso, olha, a onda aguda de vértex, ela tem uma projeção mais central, mas a gente não deve confundir isso com atividade epiléptica. Isso é que é importante, porque a gente olha essa ponta aqui e olha essa pontinha aqui também, essas pontinhas, nós vamos achar que isso aqui é epiléptico, e não é. Tá? Na verdade, nós temos uma fusão aqui, né? Sim. Você tem um componente lento com um componente rápido, e você acaba achando que é epiléptico, não é. Então não tem nada epiléptico aqui, olha. É porque chama muita atenção, né? Como é uma coisa assim que salta aos olhos, a gente acaba achando que é epiléptico, etc., mas não tem nada a ver, não. Então esse traçado aqui é um traçado de sono, muito bonito. Olha aqui, ó, que bonito, ó. Fusos fundidos com uma onda aguda de vértex aqui. Tem outra aqui também. É um sono bonito isso aqui. Isso aqui é um traçado para a gente ler e guardar na memória, né? Olha só. Onda aguda de vértex. Inclusive você passa por um fuso sem a onda aguda. Lá atrás tem um fuso sem onda aguda. Então você tem fuso só, né? Muitas vezes você tem só o fuso. Isso. Aqui eles podem ser separados também, né? Quando você junta os dois é que você tem um complexo K. Né? Agora aqui, atividade lenta, difusa. Se aparece mais algum fusinho. Toda hora tá aparecendo aqui, né?